Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Como escrever e automatizar um questionário de sucesso. Meu nome é Tobias Schroeder, eu sou gestor de marketing de produto da Soft Expert e vou conduzir essa apresentação. Nesse webinar, vamos falar sobre como escrever e automatizar um questionário de sucesso, passando por todos esses assuntos aqui apresentados na agenda, desde o planejamento e objetivos, as partes de uma pesquisa ou questionário, os tipos de perguntas mais comuns, estrutura e elaboração de perguntas e respostas e, por fim, automação de pesquisas e questionários. Nós frequentemente focamos nossas buscas em formas de medir melhorias, mas antes disso, precisamos olhar para algo mais fundamental. Afinal, a única maneira de medir o quão bom um produto, um serviço ou uma experiência do usuário é a partir de quem o utiliza. E uma das maneiras mais fáceis e eficientes de medir essa experiência é através de pesquisas. Pesquisas estão surgindo em sites, aplicativos móveis, em todos os lugares. As pesquisas bem feitas geram dados úteis. As mal executadas são um desperdício de tempo para usuários e também para os pesquisadores. Elaborar um bom questionário é uma ciência. As pesquisas nos permitem reunir muitas informações sobre as expectativas dos usuários, a satisfação do usuário, a avaliação de um treinamento e muito mais. Podemos então usar essa informação para ajustar um produto ou serviço para atender às suas necessidades. Além disso, as pesquisas nos permitem alcançar um grande número de participantes, elas podem ser feitas remotamente, elas são relativamente baratas e permitem que grandes quantidades de dados sejam reunidos rapidamente. Criar uma pesquisa não é difícil, mas para fazer isso é preciso preparação e prática. E esse webinar vai fornecer um tutorial, além de algumas melhores práticas na sequência. Antes de escrevermos as perguntas da pesquisa, precisamos pensar no que queremos realizar e quem nos ajudará a obter as informações que estamos procurando. Então, antes que o objetivo principal da pesquisa possa ser definido, o pesquisador deve entender completamente os objetivos gerais. A melhor maneira de fazer isso é realizando entrevistas com os interessados. Para preparar uma pesquisa com clientes para uma empresa de desenvolvimento web, por exemplo, você pode falar com desenvolvedores, gerentes de projeto, gerentes de comunicação e líderes de equipe da organização. Como resultado, você terá uma visão completa da empresa, sua missão, seus serviços, os tipos de clientes para os quais trabalham e os principais pontos de contato que eles têm com seus clientes. Esse conhecimento ajudará a determinar um objetivo principal da pesquisa, que poderia ser esse que está aparecendo: revelar as expectativas dos clientes através das diferentes fases de seu relacionamento com a empresa de desenvolvimento web e avaliar se diferentes grupos de clientes, por exemplo, designers, proprietários da empresa e agências de criação, têm expectativas diferentes. Observe que há apenas um objetivo principal determinado, o que ajuda a concentrar nossa pesquisa e a preparar perguntas relevantes. Em alguns casos, no entanto, pode ser útil adicionar um objetivo adicional menor que possa ser abordado em apenas uma ou duas perguntas. Quando a equipe concorda com o objetivo principal da pesquisa, precisamos determinar para quem estamos enviando a pesquisa. Precisamos levar em consideração questões demográficas, o ambiente e a relação dos participantes em potencial com a organização. Primeiro, podemos restringir os participantes por informações como idade, nacionalidade ou estilo de vida. São as questões demográficas. Queremos encontrar participantes que correspondam ao público-alvo da empresa. Quer isso signifique que pessoas que trabalham em um determinado setor ou pessoas que moram em uma determinada área. Também queremos considerar como o estilo de vida de um participante pode afetar o modo como configuramos a pesquisa. Por exemplo, se nossos participantes não falam inglês, precisamos evitar o uso de termos importados em nossa escrita. E o ambiente? Em seguida, precisamos considerar o contexto em que, quando e como os participantes estarão respondendo à pesquisa. Se nossos objetivos de pesquisa exigirem perguntas longas e abertas, precisamos alertar os participantes para que eles não tentem responder à pesquisa em seus telefones celulares, por exemplo. Como alternativa, se é improvável que os participantes respondam à pesquisa, a menos que consigam fazer isso por telefone durante o horário do almoço. Talvez seja necessário reavaliar a importância das perguntas longas e abertas. E a sua relação com a organização? Mesmo depois de conhecermos o público-alvo da empresa, esse grupo de participantes pode ter subconjuntos. Por exemplo,
Alguns clientes podem já ser clientes por anos, onde outros só interagiram com a empresa uma vez. Entender o relacionamento entre os respondentes e a empresa nos ajudará a preparar perguntas relevantes. Por exemplo, não pediríamos a um cliente novo para avaliar se a qualidade dos serviços melhorou nos últimos anos. Essa é a relação que nós precisamos sempre prestar atenção. E, finalmente, nessa parte de planejamento e objetivos, precisamos decidir se a pesquisa será quantitativa ou qualitativa. No caso do cliente de desenvolvimento web, o objetivo deles era revelar as expectativas do cliente, implicando que eles exigiriam informações qualitativas abertas. O principal objetivo da pesquisa qualitativa é reunir uma compreensão profunda. Ela é focada em responder por que e como, e é usada para reunir opiniões, razões e motivações dos usuários. A pesquisa quantitativa, por outro lado, baseia-se na coleta de dados numéricos. Seu objetivo é responder a perguntas como o que, quanto e quantas vezes. Os métodos quantitativos ajudam a priorizar as coisas e a decidir se certas ideias valem a pena ou não serem desenvolvidas. O método quantitativo é mais usado em pesquisas em geral porque é o modo mais fácil de se obter resultados claros e analisáveis. As melhores pesquisas incluem 4 partes: introdução, perguntas de triagem, perguntas de medição e um encerramento. Essas 4 áreas ajudam a levar o entrevistado ao longo de uma jornada, assim como criamos para qualquer outra experiência. Embora não importe qual parte da pesquisa seja criada primeiro, todas as 4 precisam de tempo e de atenção. Vamos para a introdução. Como as pesquisas são realizadas na maioria dos casos remotamente, a mensagem de boas-vindas é muito importante. Uma introdução curta, mas clara, deve explicar o objetivo do questionário, bem como identificar quem o criou e quanto tempo leva para ser concluído. Se a pesquisa abordar assuntos pessoais ou privados, esse também é um lugar para adicionar uma declaração de confidencialidade. Por último, mas não menos importante, destaque a importância da contribuição do respondente. Isso fará com que ele ou ela sinta que sua opinião é valiosa. Veja essa mensagem de boas-vindas aqui, que criei para uma pesquisa com clientes. A introdução foi de apenas 3 frases. Olá, querido cliente. Eu sou o Tobias Schroeder e gostaria de convidá-lo a participar de uma pesquisa rápida sobre nossos serviços. Esses 6 minutos do seu tempo podem realmente ajudar a equipe da Soft Expert a melhorar e deixar você mais satisfeito com os nossos serviços. Perguntas de triagem. O objetivo principal das perguntas de triagem é determinar se os entrevistados têm as características e os requisitos necessários para participar da pesquisa. Por exemplo, ao enviar uma pesquisa sobre a experiência do cliente de uma loja de calçados online, a primeira pergunta poderia ser: você já comprou sapatos online? Ou calçados online? As perguntas de triagem garantem que os resultados da pesquisa são significativos e relevantes. Outra vantagem das perguntas de triagem é que elas nos ajudam a diferenciar quando temos vários grupos de respondentes. Na pesquisa de satisfação de serviços da Soft Expert, por exemplo, nosso público-alvo inclui usuários finais, equipe de TI e gerentes. As perguntas de triagem me ajudarão a separar esses 3 grupos. Perguntas de medição. Essa é a parte principal da pesquisa. As perguntas que nos fornecerão as informações que estamos procurando. Existem 2 tipos principais de perguntas em pesquisas: abertas e fechadas. Ambas têm vantagens e desvantagens. As perguntas abertas são particularmente úteis para pesquisas qualitativas. Elas permitem um número infinito de respostas possíveis e permitem que os entrevistados descrevam seus sentimentos e pensamentos. As perguntas abertas são mais úteis quando há um pequeno grupo de participantes envolvidos com o assunto, o suficiente para compartilhar pensamentos e respostas detalhados. Na verdade, 1 ou 2 perguntas abertas podem ser adicionadas a quase qualquer tipo de pesquisa. No entanto, elas não devem ser obrigatórias se o objetivo principal da pesquisa for a pesquisa quantitativa. As perguntas fechadas são mais comuns em pesquisas quantitativas. Elas nos permitem coletar rapidamente grandes quantidades de dados. Além disso, restringir as possíveis respostas torna mais fácil para os pesquisadores analisar e interpretar os resultados. E os entrevistados com tempo limitado
ou que respondem em dispositivos móveis têm maior probabilidade de responder às perguntas fechadas. E o encerramento é fundamental para tornar a pesquisa uma boa experiência para os entrevistados. No final da pesquisa, forneça outra mensagem, assegurando ao respondente que a sua contribuição foi valiosa. Normalmente também é uma boa prática oferecer aos participantes algo em troca, como descontos ou acesso a uma demonstração ou um material exclusivo. Embora isso não melhore o valor da pesquisa para os pesquisadores, é uma ótima maneira de promover o relacionamento com futuros clientes em potencial. Depois de conhecer os objetivos da sua pesquisa e as informações que você deseja coletar, você poderá escolher facilmente os tipos de perguntas da pesquisa. Na sequência estão alguns dos tipos de perguntas mais usados e como eles podem ser usados para criar uma ótima pesquisa. As perguntas de múltipla escolha são o tipo de pergunta mais popular em pesquisas. Elas permitem que seus entrevistados selecionem uma ou mais opções de uma lista de respostas que você define. Elas são intuitivas, fáceis de usar de diferentes maneiras, ajudam a produzir dados fáceis de analisar e oferecem escolhas mutuamente exclusivas. Como as opções de resposta são fixas, seus respondentes têm uma experiência bem mais fácil. E o mais importante, você receberá respostas de pesquisas estruturadas que produzem dados limpos para análise. As questões de múltipla escolha também aparecem em muitos formatos diferentes. Se você quiser fazer uma pesquisa atraente que também forneça dados claros, sugerimos que você conheça mais sobre as variações mais populares de perguntas de múltipla escolha. Então vamos ver algumas. A resposta única versus respostas múltiplas. A variação mais básica é a pergunta de múltipla escolha de resposta única. As perguntas de resposta única usam o formato de radio button, botões de círculo representando opções em uma lista, para permitir que os respondentes cliquem em apenas uma resposta. Elas funcionam bem para as questões binárias, perguntas com classificações ou escalas nominais. As perguntas de múltipla resposta são comumente mostradas com caixas de seleção quadradas, as checkbox. Elas permitem que os respondentes marquem todas as opções que se aplicam a eles. Por exemplo, quais os seguintes aspectos você julga os mais importantes na prestação de um serviço de qualidade? O respondente pode marcar todos os que ele considera importantes. A opção outro ou outra. Uma desvantagem comum das perguntas de múltipla escolha é que elas forçam você a limitar as respostas a uma lista predeterminada de opções. Isso pode gerar resultados tendenciosos. E se nenhuma das opções de resposta se aplicar aos seus respondentes, eles podem simplesmente escolher uma resposta aleatória, o que pode afetar a precisão de seus resultados. Você pode resolver esse problema adicionando uma opção outro de resposta ou um campo de comentário. Ela deve ser posicionada no final de todas as suas alternativas. Quando os entrevistados a veem, eles sabem que têm a opção de responder a sua pergunta com as suas próprias palavras, em vez da sua. Escalas de classificação. Em perguntas de escala de classificação, a pergunta exibe uma escala de opções de resposta de qualquer faixa, de 0 a 100, de 1 a 10, etc. O respondente seleciona o número que representa com mais precisão a sua resposta. As perguntas do Net Promoter Score são um bom exemplo de questões de escala de classificação. Elas perguntam aos clientes qual a probabilidade de recomendarem um produto ou serviço usando uma escala de 0 a 10. Com perguntas de classificação e escalas de classificação numérica, é importante fornecer o contexto ao respondente. Por exemplo, imagine que você fez a pergunta "Quanto você gosta do nosso produto?". Sem explicar o valor dos números em sua escala, uma escala de classificação numérica pode não fazer muito sentido. Escalas Likert. As perguntas da escala Likert são as perguntas "você concorda ou discorda?", que você costuma ver nas pesquisas e são usadas para avaliar opiniões e sentimentos dos entrevistados. As perguntas da escala Likert oferecem aos entrevistados uma gama de opções, por exemplo, começando com um escalonamento não provável até extremamente provável. É por isso que elas funcionam bem para entender o feedback específico. Por exemplo, perguntas em pesquisa de satisfação do cliente costumam usar escalas Likert para medir a opinião ou as atitudes do cliente. Matriz.
a matriz de perguntas. Se você quiser fazer algumas perguntas em sequência que tenham as mesmas opções de resposta, as matrizes são sua melhor opção. Uma série de questões em escalas Likert ou uma série de questões de escala de classificação podem funcionar bem em uma matriz. As perguntas em matriz podem simplificar muito o conteúdo, mas é importante usá-las com cuidado. Matrizes muito grandes podem ser confusas e difíceis de usar em dispositivos móveis. E lista suspensa. A pergunta com lista suspensa é uma maneira fácil de exibir uma longa lista de respostas de múltipla escolha, sem sobrecarregar seus respondentes. Com isso, você pode dar a eles uma lista rolável de respostas para escolher. Às vezes, mostrar todas as opções de resposta de uma só vez pode dar aos participantes um contexto útil sobre a questão. Tenha isso em mente sempre que você considerar usar mais de uma pergunta com lista suspensa em sua pesquisa. Suas pesquisas estão prontas para serem respondidas em aplicativos móveis? Cerca de 3 a cada 10 pessoas que respondem pesquisa nos Estados Unidos fazem isso em um smartphone ou um tablet. Veja uma lista rápida sobre como garantir que suas pesquisas sejam otimizadas e amigáveis para dispositivos móveis. Use principalmente questões de múltipla escolha em sua pesquisa. Limite o número de perguntas em cada página. Mantenha as pesquisas o mais curtas possíveis para minimizar as desistências. Obrigue as respostas apenas para as suas perguntas mais importantes. Mantenha a formatação da pesquisa simples, evite barras de progresso ou logotipos, pois eles ocupam um espaço valioso. Evite usar imagens, elas ocupam um espaço valioso em telas pequenas. Teste suas pesquisas em diferentes dispositivos móveis. E mantenha sua URL de pesquisa curta e fácil de ler, para que ela possa ser vinculada em qualquer lugar. É importante saber qual tipo de pergunta de pesquisa usar e quando usá-la. Quando estiver familiarizado com elas, você poderá se concentrar no que precisa extrair dos entrevistados, obtendo dados melhores do que nunca. Agora vou me concentrar apenas em escrever perguntas e respostas eficazes. A parte criticamente importante e desafiadora que fica entre uma introdução e uma conclusão adequadas. Vou apresentar técnicas comprovadas, as quais os pesquisadores confiam para criar pesquisas eficazes e opções de resposta para coletar dados e resultados úteis. A criação de perguntas e pesquisas eficazes é essencial para medir com precisão as opiniões dos participantes. Se as perguntas forem mal formuladas, pouco claras ou tendenciosas, as respostas serão inúteis. Uma pergunta bem escrita significará a mesma coisa para todos os entrevistados. Ela comunicará as informações desejadas para que todos os participantes interpretem da mesma maneira e entendam o tipo esperado de resposta. Use essas diretrizes para redigir perguntas para gerar informações úteis e precisas. Seja claro, específico e direto. Não explicar claramente a intenção da pergunta pode levar a confusão e interpretação errônea. Seja muito específico e evite palavras imprecisas ou vagas. Apresente o tópico e defina os comportamentos, eventos ou período de tempo. Isso ajudará a garantir que todos os participantes estejam fornecendo o mesmo tipo de resposta. Vago. Qual que é a sua renda? Pode ser perguntado para qual período de tempo? Para apenas o entrevistado ou para toda a família? Antes ou depois dos impostos? Uma pergunta mais específica. Qual foi o rendimento anual familiar bruto em 2017? Perceberam a diferença? Use o vocabulário do respondente. Considere o nível de educação do público da sua resposta e use palavras que serão facilmente entendidas. Evite jargões, termos complexos, abreviações e acrônimos indefinidos. Use uma linguagem simples e nunca assuma o conhecimento. Forneça sempre as informações necessárias para que o respondente entenda o que está sendo perguntado. Defina quaisquer conceitos ou termos que o respondente precise entender para responder. Se referenciar algo que os participantes possam não estar familiarizados, adicione detalhes para ajudar a explicá-lo. Vamos ao exemplo. Não claro. Qual a probabilidade de você se inscrever na biblioteca da IAC? O que é IAC? Que tipo de biblioteca? São artigos, podcasts, e-books? Agora, um exemplo claro. A biblioteca da IAC, Enterprise Alpha Company, oferece seminários online por especialistas em arquitetura. Você pode acessar as gravações a partir de qualquer momento por apenas R$ 25 por mês.
Qual a probabilidade de você se inscrever? Se a pergunta exigir uma explicação demorada, considere separá-la da pergunta em si para ajudar a facilitar o entendimento das informações. Trate as perguntas como uma conversa. Agrupe tópicos similares e ordene as perguntas de uma maneira lógica para criar um fluxo natural, como se estivesse conversando. A voz e o tom da pesquisa devem corresponder a quem ela é e para qual foi projetada. A escrita pode ser amigável e familiar, mas não sacrifique a clareza por entretenimento. É sempre mais importante ser claro do que ser divertido. Um exemplo formal. Você estaria disposto a participar de nossa pesquisa de feedback de 10 perguntas? Suas respostas a esses questionários ajudarão a melhorar sua experiência com o site da empresa ABC. Exemplo informal. Olá, você está disposto a responder algumas perguntas rápidas? Não vai demorar mais de 5 minutos. E há um prêmio muito bom no final. Dica. Embora eu esteja me referindo a uma introdução e não à redação de uma pergunta, vale a pena observar que ser honesto no tempo de resposta e oferecer incentivos também pode ajudar nas taxas de resposta. Faça uma pergunta de cada vez. Cada questão deve se concentrar em um único item ou conceito. Isso geralmente significa que as perguntas devem ter um assunto e um verbo. As perguntas duplas solicitam ao participante que avalie mais de uma coisa em uma mesma pergunta e, ao mesmo tempo, permitem apenas uma única resposta. Então veja um exemplo. A pergunta dupla. Quão satisfeito você está com o seu ambiente de trabalho e remuneração? A pergunta é relacionada ao ambiente de trabalho ou remuneração? E se o respondente estiver satisfeito com o ambiente de trabalho, mas não satisfeito com a remuneração? Como ele vai responder? Ao dividir a questão em duas perguntas, uma sobre satisfação com o ambiente de trabalho e outra com remuneração, o participante agora é capaz de fornecer uma resposta a ambas as investigações separadamente. Pratique a boa gramática. Mantenha as perguntas simples e gramaticalmente corretas. Manter uma estrutura paralela e usar consistentemente as mesmas palavras e frases melhora a compreensão dos respondentes. Evite perguntas complexas ou em duas partes, que podem ser difíceis de interpretar, como as duplas negativas. Você concorda ou discorda que os designers de interface do usuário não precisam saber codificar? Seria bem melhor. Os designers de interface de usuário precisam saber codificar. E uma escala de concordância vai muito bem com essa questão. Não faça perguntas tendenciosas. Uma pergunta tendenciosa levará os participantes na direção de uma resposta específica. Algumas frases, particularmente adjetivos e advérbios, podem adicionar tendência às perguntas. Dependendo de como a pergunta é apresentada, as pessoas podem reagir de maneiras diferentes. Por exemplo, fazendo perguntas usando a palavra perda versus ganho. O uso de palavras emocionais, politicamente carregadas ou sensíveis também pode desencadear uma resposta diferente. Permaneça neutro, independentemente do tópico, e preste atenção para palavras que distorçam positivo ou negativo. Vamos ao exemplo de uma pergunta tendenciosa, bem tendenciosa por sinal. Achamos que esse webinar da Soft Expert sobre elaboração de pesquisas é muito útil. Quão útil você acha que esse webinar é? E uma pergunta, a mesma pergunta de forma neutra. O que você acha desse webinar da Soft Expert sobre elaboração de pesquisas? Começar com perguntas básicas e mais fáceis pode incentivar um respondente a continuar. Quando possível, tente equilibrar perguntas simples e complexas. Intercalar perguntas mais fáceis entre as mais desafiadoras pode fazer com que pareça menos pesado e ajude a reduzir a taxa de desistência. E lembre-se de deixar questões mais delicadas como renda para o fim e torná-las opcionais. Não desperdice o tempo das pessoas. Apenas pergunte o que você realmente precisa. Obrigar respostas a perguntas irá atrasar as pessoas e isso não necessariamente fará com que você consiga as respostas e ainda aumentará as taxas de desistência. Se não houver muitas perguntas e os respondentes puderem entender imediatamente o que está sendo perguntado, eles serão mais dispostos e capazes de fornecer informações úteis. Como esse webinar está concentrado na escrita, vou me concentrar em respostas para perguntas fechadas, em que as respostas precisam ser criadas pelo designer da pesquisa. Ao fornecer respostas a perguntas fechadas, como cada resposta é descrita, o número de opções e a ordem podem influenciar o modo como as pessoas respondem.
Sejam apresentadas como múltipla escolha, listas suspensas ou em escalas, assim como ao escrever perguntas, as respostas devem usar uma redação precisa e clara. Veja como fazer isso acontecer. O número de respostas deve ser mantido relativamente pequeno, mas incluir todas as opções possíveis. As respostas precisam ser equilibradas nos dois sentidos, por exemplo, positivo para negativo, alta para baixa frequência. Todos os entrevistados precisam ser capazes de encontrar uma resposta que se encaixe em sua situação, incluindo nenhuma delas. Se houver uma situação em que nenhuma das respostas se aplique, forneça a opção de selecionar não sei, não se aplica ou prefiro não responder para perguntas confidenciais. Incluir um outro, como um campo de texto de formato livre para fornecer uma resposta personalizada, é uma ótima maneira, como nós vimos, de aprender sobre respostas alternativas não fornecidas no conjunto de respostas definido. Então vejamos um exemplo incompleto e desequilibrado. Muito importante, moderadamente importante, um pouco importante. E se não for importante? Ou nem mesmo aplicável ao participante? Então vamos ao exemplo completo e balanceado. Extremamente importante, muito importante, moderadamente importante, um pouco importante, nada importante ou não aplicável. As perguntas dicotômicas apresentam apenas duas opções e são claramente distintas. Essas respostas, como sim, não, verdadeiro ou falso, podem produzir dados menos úteis porque não fornecem contexto ou especificidade. A formatação de respostas para usar escalas que medem coisas como atitudes ou frequência geram resultados mais ricos em informações. Essas respostas podem fazer com que uma única pergunta funcione melhor. Sim ou não, você usa o aplicativo para dispositivos móveis? Talvez seria melhor uma pergunta de frequência. Com que frequência você usa aplicativo para dispositivos móveis? Sempre, muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca. Essas respostas também seguem a primeira diretriz para cobrir todas as possibilidades de maneira equilibrada e balanceada. Um conjunto de escolhas ainda mais forte incluiria referências para o período de tempo para definir claramente o que é às vezes e o que é raramente. Se um participante puder selecionar apenas uma resposta, cada resposta deverá ser distinta e não cruzada. Por exemplo, as opções podem ser de 0 a 5 ou de 6 a 10, em vez de 0 a 5 ou de 5 a 10. Ter o 5 em ambas as respostas não as torna mutuamente exclusivas. Veja um exemplo de não distinta. Onde é o seu local de trabalho? Em um prédio de escritórios, na minha casa ou no centro. A pessoa poderia trabalhar em um prédio de escritórios no centro ou em sua casa, que também é no centro. Não use declarações absolutas. Palavras como nunca, nenhum, sempre, tudo são escolhas extremas às quais os entrevistados podem hesitar em se comprometer. Em vez de palavras absolutas, forneça respostas com referências específicas para comportamentos ou prazos. Um exemplo de absoluto. Eu sempre leio o blog da Soft Expert. Eu nunca li o blog da Soft Expert. Alternativas. Eu leio o blog da Soft Expert uma vez por mês, 2 a 3 vezes por mês, 4 ou mais vezes por mês, ou eu não leio o blog da Soft Expert. Percebem a diferença? Como vimos anteriormente, a escala de Likert, onde os entrevistados indicam seu nível de concordância ou discordância, é a abordagem mais comumente usada para escalonar opções ao se medir atitudes ou comportamentos. As escalas de Likert devem ser simétricas e equilibradas. Elas devem conter números iguais de respostas positivas e negativas dentro da distância entre cada item. Os debates dos especialistas sobre escalas, o número de alternativas, se 5, 7 ou 10, e a inclusão de uma opção média neutra, nem todos concordam com isso, seriam muito complicados para abordar nesse webinar. Especialistas sugerem 5 pontos de escala para unipolar e 7 para bipolar. Minha opinião pessoal é entre 5 e 7 é melhor. Quanto maior o número, mais difícil é para as pessoas avaliarem. Sempre inclua palavras, não apenas números, para identificar o que cada ponto da escala significa. Escalas comuns. Quanto a acordo, varia de discordo para concordo. Quanto a familiaridade, não familiar para muito familiar. Frequência do nunca para sempre, embora a gente viu anteriormente que o sempre não é muito bom de ser utilizado.
o importante de não importante para extremamente importante, a probabilidade de não provável para extremamente provável, a qualidade de péssima para excelente. Use a ordem natural esperada para escalas e respostas, porque é mais fácil para as pessoas responderem. Não há problema em reverter a ordem, como começar com a resposta favorável e terminar com a desfavorável, pois ela também pode influenciar as escolhas. Durante a apresentação, algumas das imagens utilizadas para ilustrar o que eu estava falando foram retiradas da solução da SoftExpert para a gestão de pesquisas e questionários, o chamado SE Survey. Então, para demonstrar essa seção, que fala sobre a automação de pesquisas, eu gostaria de apresentar brevemente essa solução, que torna viável a aplicação de todo o conhecimento que vimos até agora, mas que também otimiza e aumenta a sua produtividade no desenvolvimento e na aplicação de questionários de pesquisas. Com uma interface intuitiva, o SE Survey permite aos usuários criar e publicar um questionário em questão de minutos. Perguntas e páginas podem ser incluídas e o usuário pode editar o questionário conforme a sua preferência. Alguns recursos são o uso e aplicação de modelos de questionários, a duplicação de questionários existentes, questões de múltiplos estilos, incluindo tabelas, resposta única, respostas múltiplas e perguntas abertas, personalização de estilos, utilização de imagem no lugar de perguntas e alternativas de resposta, utilização de imagens de fundo. Tudo isso colabora para criar e modelar um questionário bem envolvente. Para conseguir informações relevantes, os questionários precisam ser destinados ao público correto. Com o SE Survey, fortemente integrado com as demais soluções da SoftExpert, os gestores podem alcançar todo o público organizacional e extrair muito mais do que com a aplicação de questionários isolados. Engajamento dos funcionários, pesquisas de mercado, satisfação do cliente, eficácia de treinamentos são apenas alguns exemplos onde você pode aplicar pesquisas totalmente alinhadas e integradas ao portfólio da SoftExpert. Alguns recursos são automação e programação de questionários e convites por e-mail, gestão online do cronograma, convites em andamento, controle de início e fim de questionários e respostas, armazenamento de respostas parciais, possibilidade de aplicação de questionários anônimos, análise crítica dos resultados. Então, o que nós vimos, desde o planejamento do tempo de execução das respostas, a lista de participantes integrada aos usuários do sistema ou a respondentes externos convidados que podem receber, através de um link, as pesquisas a serem respondidas, a personalização do convite de uma pesquisa para a resposta de uma pesquisa. E análises, relatórios e análises poderosos. A ferramenta de análise do SE Survey ainda possibilita análises mais profundas dos resultados e melhores decisões, através de agrupamentos, filtros e cruzamentos de informações. Então você tem relatórios dinâmicos e flexíveis, visão instantânea dos resultados dos questionários, simplificação dos dados através de ferramentas de análise, compartilhamento das análises e relatórios, resultados exibidos de forma gráfica e visual, exportação dos resultados em PDF, RTF e outros formatos. O software SE Survey contém tudo o necessário para facilmente desenhar, desenvolver, executar e extrair informações de questionários, pesquisas, enquetes e formulários eletrônicos em toda a empresa para acelerar as decisões e auxiliar funcionários, fornecedores, stakeholders e clientes. Se você quiser saber mais sobre essa solução ou outras que a SoftExpert oferece, visite o nosso site www.softexpert.com.br ou clique no link na descrição do vídeo. O resultado de uma pesquisa mal elaborada são dados ruins. Fazer boas perguntas e fornecer respostas sólidas não é fácil. É responsabilidade do designer da pesquisa ser claro e imparcial. Verifique se as perguntas são informativas, se as respostas são precisas e se você possui uma tecnologia adequada, assim como nós vimos com o SE Survey. Assim você será bem-sucedido em seus resultados. Obrigado a todos que participaram dessa apresentação. Se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, pode me enviar um e-mail através de tobias@softexpert.com. Para mais webinars e outros materiais, visite o nosso site www.softexpert.com.
Até a próxima oportunidade.